Não há como falar em sexualidade sem antes abordarmos a pornografia, que sempre existiu, mas ao longo do tempo assumiu voltagens diferentes através do fenômeno que chamamos de AAA. A pornografia tem se tornado tão pungente porque aumentou o acesso, é baseada no anonimato e é acessível, considerando opções gratuitas. E tudo isso junto e misturado torna a pornografia um tema complexo que pode distorcer expectativas, criar padrões irreais nos relacionamentos e na própria sexualidade. Eu fico feliz de nos reencontrarmos. Eu sou Rosicler Rossi e você está aqui no canal Mentes Quentes, onde buscamos de forma séria e científica tratar assuntos que permitam um funcionamento do corpo e da mente adequados e performáticos. Você precisa assistir esse vídeo para se preparar, se for o caso, para iniciar a sua vida sexual, mas também para orientar seus filhos, ainda crianças e adolescentes, e, por que não, rever seus próprios conceitos e de seu par afetivo no que tange as relações íntimas e os reflexos nos seus relacionamentos. Com o fácil acesso a conteúdo sexual explícito, especialmente pela internet, sem que a pessoa precise se expor indo a um local público, como acontecia há algumas décadas, tem formado nos jovens as primeiras noções sobre sexo a partir do que veem nessas produções online e que não retratam relacionamentos saudáveis. E para deixar bem claro, esta minha posição não tem nada a ver com preconceito ou caretice. Estas avaliações são única e exclusivamente psicológicas. Há um ponto controverso sobre se pornografia pode ou não ser considerada um vício. Porque no senso comum, vício é uma doença e que precisa ser tratada. Quando, na verdade, a pornografia merece sim um olhar que permeia muito mais comportamentos e sexualidade. A pornografia acaba se tornando uma ferramenta que destrói os alicerces de um romance entre quatro paredes, onde outras emoções são tão mais importantes do que apenas o ato sexual. E o que de fato mantém um casal se amando e se respeitando não pode ser apenas o sexo. E não cabe a régua da moral, e sim o balizador de uma sexualidade saudável. Onde fica o limite da sexualidade normal e passa a ser patológica? Este é o grande X da questão. E estes sempre são questionamentos que remontam séculos de pesquisa. Freud tirou a sexualidade de um lugar de pecado e traz para um patamar em que faz parte da vida de todas as pessoas. E foi o ponto de partida para que as percepções da sexualidade indicassem que o sexo não é apenas reprodução e que tem sim funcionalidades no emocional e na psicologia de todo ser humano. A ciência não consegue evoluir na mesma velocidade que os fenômenos sociais acontecem. Mas hoje já existe consenso de que a pornografia é um sintoma de vários transtornos, sobretudo das compulsões, inclusive abrindo precedentes jurídicos para que, em alguns casos, se tenha ingerência para os abusos e a sua jurisprudência. Então temos o transtorno sexual compulsivo como uma doença, e que aí sim, entre vários sintomas, tem a pornografia. Só abrindo este parênteses para que compreendam a questão de se diferenciar patologia de um sintoma, que carrega em si muito mais de comportamentos e percepções distorcidas do que exclusivamente uma doença com CID, ainda que possa ser uma compulsão. Existem quadros patológicos que envolvem vários sintomas e não apenas a pornografia, como vários parceiros, sexo sem proteção. As comorbidades mais comuns que envolvem o sintoma da pornografia são os episódios de mania na bipolaridade, algumas demências, transtorno de humor, transtorno do espectro autista, TDAH, por exemplo. Para fechar um diagnóstico em patologia, é preciso que exista sofrimento e perdas. Por outro lado, o que a gente vê muito é a pornografia utilizada como regulador emocional. A pessoa está estressada, entediada, ansiosa
e busca na pornografia um instrumento de desopilar a mente, regular a sua condição neural eventual. E isso não significa que é viciado em pornografia. A pornografia pode ter uma série de efeitos significativos na sexualidade de um casal, tanto positivo quanto negativos. Por um lado, alguns casais podem usar a pornografia como uma ferramenta para apimentar a vida sexual, explorando fantasias, aumentando a comunicação sobre seus desejos. No entanto, os efeitos negativos também existem e podem superar os positivos. A exposição frequente a conteúdos pornográficos pode levar a expectativas irreais em relação ao corpo e ao desempenho sexual, causando insatisfação, ansiedade entre os parceiros. Além disso, a comparação constante com os padrões apresentados na pornografia pode gerar insegurança, diminuir a autoestima, afetando a intimidade e a conexão do casal. Em alguns casos, pode ocorrer uma dependência da pornografia, o que pode resultar em diminuição do desejo sexual por parceiros reais. Esta desconexão pode criar um ciclo de descontentamento e frustração, dificultando a comunicação e o entendimento mútuo. Por isso é fundamental que casais dialoguem abertamente sobre o impacto da pornografia em suas vidas e busquem construir uma sexualidade saudável baseada na confiança, no respeito e na intimidade que o casal entende como possível e bacana. Então, para diminuir a pornografia como uma compulsão, é preciso avaliar critérios que trazem prejuízos à sexualidade do indivíduo e, por consequência, para diversas outras áreas da vida. Como, por exemplo, se o consumo de pornografia ocorre ao ponto de interferir nas atividades diárias de trabalho ou nos relacionamentos. E mesmo que a pessoa deseje reduzir ou controlar o uso, ainda assim não consegue. Isso é um problema, uma dor. Outro critério é a busca durante todo o tempo por conteúdos cada vez mais extremos e atípicos para conseguir excitação. Talvez um dos critérios mais dolorosos seja perder o interesse por relacionamentos reais, íntimos e saudáveis, afastando a pessoa do seu lado, chegando até mesmo a separações, mesmo que exista amor. Há uma desconexão da realidade porque o indivíduo só alcança o prazer se envolvido na pornografia, desprezando a outra pessoa ao seu lado, como se aquela pessoa não fosse interessante ou não fosse o suficiente. É como se perdesse a capacidade de viver um romance intenso no sexo com alguém concreto e real, e acaba invariavelmente, claro, interferindo na relação conjugal. Eu sei que é um tema bastante sensível, é muito importante buscar apoio aonde você encontrar. Procure um profissional ou alguém da sua confiança, com quem você se sinta à vontade para expor suas dúvidas, seus sentimentos. E até mesmo na internet nós temos muitos conteúdos bons e sérios sobre este tema que podem transmitir orientações, prevenções, alertas para entender essas diferenciações e as formas de se autodisciplinar em comportamentos indesejáveis ou não saudáveis. Não hesitem em conversar sobre o que está acontecendo, sobretudo com o seu parceiro ou parceira. Isso é muito importante, porque normalmente uma das partes se sente insuficiente, porque lhe parece estar sendo substituído por um filme pornográfico. E, sobretudo, muita atenção com as crianças. O acesso à pornografia por crianças é uma questão alarmante que gera preocupações em várias frentes. Com a popularização da internet e o uso generalizado de dispositivos móveis, as crianças estão expostas a conteúdos sexualmente explícitos desde muito cedo, muitas vezes sem qualquer supervisão ou filtro. Esta exposição precoce pode ter impactos significativos no desenvolvimento emocional e sexual da criança. Em primeiro lugar, o acesso à pornografia pode distorcer a compreensão que a criança tem sobre a sexualidade, sobre relacionamentos e principalmente sobre consentimento. Muitas vezes a pornografia apresenta uma visão irrealista e objetificada do sexo, o que pode influenciar as expectativas e comportamentos futuros dos jovens em relação a relacionamentos íntimos.
Além disso, as crianças podem não ter e não têm maturidade emocional necessária para processar o que estão vendo, o que pode levar a confusões, ansiedades e comportamentos imaturos. Outro aspecto importante é que, ao se depararem com conteúdos pornográficos, muitas crianças podem se sentir isoladas, constrangidas, envergonhadas, especialmente se não tiverem um adulto de confiança com quem discutir aquelas suas descobertas. Isso pode criar um ciclo de silêncio e desinformação que dificulta a educação sexual adequada. Para mitigar estes riscos, é fundamental que pais, educadores e responsáveis adotem uma abordagem proativa. Isso inclui ferramentas de controle parental, promover um diálogo aberto sobre sexualidade e garantir que as crianças recebam uma educação sexual adequada que aborde tanto os aspectos biológicos quanto emocionais. O objetivo é preparar as crianças para navegar pelo mundo digital de forma saudável e informada a seu tempo, promovendo relacionamentos respeitosos e seguros lá no futuro. Eu espero que todos fiquem bem e nos encontramos no próximo vídeo.